Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta. Eu sou o Fábio, como grande parte de vocês que sempre nos acompanham já estão cansados de saber. Eu estou contente com o retorno de vocês aí, bastante gente, uma comunidade que cresce a cada dia, em vários lugares do Brasil e do mundo, interessados em aprender mais da palavra de Deus. Hoje tá imperdível o episódio, hein? A gente vai falar sobre ansiedade, vamos falar sobre as lições das aves e dos lírios, tudo isso no capítulo 12, a parte 4ª, no quarto episódio número 310, essa aqui também é a 4ª temporada aqui nós estamos vendo o Evangelho de Lucas, tá bom? Então leia o capítulo 12, depois vem pra cá, convida mais gente, porque você não pode perder as lições de hoje, tá muito legal. Então veja aqui no capítulo 12, versículo 22 ao 40, nós vemos as lições que Jesus deu sobre as aves e sobre os lírios e como isso pode fazer tanto sentido para a gente. Então veja que o nosso Senhor, tendo relatado a parábola contra a cobiça ou uso egoísta do dinheiro, ele prossegue nessa presente sessão aqui para mostrar quão tolo é o pensamento ansioso sobre coisas temporais, coisas passageiras, né? Então a vida de um homem, versículo 22 e 23, meus queridos, ela deve ser muito mais segura do que isso. E no entanto, não há alguns que não pensam além disso. Veja que o peso da ansiedade ela é puramente secular e físico. Não há um homem pobre que não sinta que nasceu para pensamentos e coisas mais elevados do que manter a panela fervendo e ter algo decente para vestir. Ele pode pensar no governo do mundo e obter uma visão sobre ele. Ele pode elevar-se ao pensamento do governo do reino de Deus e das nobres ideias que ele incorpora. Ele pode fazer face às despesas sem ser escravo das circunstâncias. Portanto, nós devemos estar em guarda contra uma visão tão baixa da vida que seja simplesmente para as coisas da agora, secular, do presente e temporal. É verdade que as aves não se tornam fazendeiros ansiosos, semeando ou colhendo, ou construindo e estocando em celeiros. Eles são poupados de um mundo de ansiedade, mas eles aceitam o mundo da provisão como Deus dá a eles. Deus os alimenta, é o que nos ensina o texto, da maneira mais sábia, e eles o aceitam como Ele envia. Sim, além disso, a alimentação de si mesmos não é todo o seu trabalho. Há muito mais no dia do pássaro do que busca por comida. Que eles apreciem a beleza sobre eles ou não, se seus pensamentos, se é que eles têm, são como os nossos, pois de alturas vertiginosas vemos paisagens magníficas ou extensões de mar. Nós não sabemos se eles também veem. É claro que não podemos dizer, mas uma coisa nos parece certa: que os pássaros realizam algo mais na constituição da vida do que a mera satisfação de seus apetites. Sua lição é, portanto, sobre uma vida ocupada, nem sempre ocupada com a satisfação do corpo somente. Confiemos mais em Deus, nessas questões temporais. Pensemos mais nas coisas eternas. E então a vida pode ser mais feliz e mais leve. Nenhuma quantidade de pensamento acrescentará 1 centímetro que seja a nossa estatura. E nenhuma ansiedade nos livrará dos fardos da vida. É melhor deixar Deus reinar, sim, e aceitar as condições que em sua sabedoria Ele designa.
Agora considere comigo as lições sobre as roupas dos lírios. Versículos 27 e 28. Aqui novamente nós estamos face a face com a natureza. Os lírios que adornam o campo na primavera são maravilhosamente vestidos. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, estava vestido como um deles. Quando Deus trabalhar, ele tece em seu tear uma textura mais esplêndida do que jamais foi produzida pelo homem. Os lírios são evidências de seu cuidado microscópico com a flor da grama, como ele a considera digna de beleza ou de roupas bonitas, como nós podemos chamar. Mas ele valoriza seus filhos mais do que suas plantas, gente. Portanto, nós podemos confiar nele. Sobre roupas, ele virá na devida época e ordem. Ele não vai dar para nós roupas de indigentes, pois dificilmente gostaríamos dela dessa maneira. Mas ao trabalho honesto virá uma recompensa substancial. Os versículos 29 e 32 agora, a análise dos que não creem em Deus mostrará que eles no fundo são seculares. Não há melhor maneira de ver isso do que observando suas orações. Como se disse, nações idólatras em todos os lugares, em todas as épocas, oraram com voz unânime para que seu Deus lhes desse saúde, força física, riquezas, honra, prazer, sucesso, pois é de fato para isso que eles oram muitas vezes. E isso é o que compôs a maior parte da vida deles e ainda é. Há ainda mais motivos para que o pequeno rebanho do Senhor confie nele, sobre o reino que ele prometeu e se entregue sem medo para trazer o reino do alto. Agora veja os versículos 36 ou 34. O coração não rasteja mais entre o secular e o temporal, mas passa para o espiritual e o eterno. Então as pessoas a quem tentamos ajudar com base no princípio de dar a maior quantidade de ajuda necessária com o menor incentivo para uma confiança indevida, formarão para nós um campo brilhante, saudável, para pensamento e esperança, e o edifício do reino de Deus será o resultado. Nos versículos 35 ao 40, nós somos convidados a considerar o dever ou esperar o advento, a volta do Messias. Da doação, nosso Senhor procede ao dever de diligência na expectativa de seu advento, de sua volta. Ele foi assistir a um casamento e retornará quando o casamento estiver completo. E isso certamente tem uma influência instrutiva sobre o advento como subsequente ao plano completo sobre a noiva, a igreja. Mas o que devemos notar é a sua prontidão para servir aos servos que se mostram fiéis e diligentes em seu trabalho. Ele teve uma suficiência na festa de casamento. Ele pode, portanto, servir à mesa de jantar dos criados. E que honra será receber tal atenção do próprio Senhor. A vida do nosso Senhor, ela aprofundou-se, ampliou-se à medida que prosseguia, como um grande fertilizante rio. À medida que o conflito se tornava mais frequente e severo, à medida que as últimas cenas se desenrolavam, o seu próprio sentimento ele foi acelerado, o seu espírito foi inflamado com uma emoção mais ardente e intensa. Nós olhamos para o assunto da fadiga espiritual nestes dois versos aqui no 49 e 50 do capítulo 12, versículos 49 e 50, e nesses dois versos nós o encontramos passando por alguns momentos de um sentimento muito intenso. Ele foi fortemente afetado por duas considerações. A primeira, um desejo compassivo em nome do mundo. Ele veio ao mundo para acender um grande fogo que deveria ser uma luz para iluminar, um calor para purificar e, no final de tudo, uma chama para consumir.
E tal seria a verdade divina da qual ele veio a ser o autor, especialmente porque foi operada pelo Espírito Divino, cuja vinda deveria estar tão intimamente associada e deveria seguir imediatamente a obra de sua vida. Perceba que ao contemplar a densa e triste escuridão que aquela luz tanto precisava dissipar, os erros que o calor tanto precisava purificar, a corrupção que a chama era tão essencial para extinguir, o Espírito de Jesus santo e amoroso, ele ansiava com um desejo profundo e veemente de que chegasse a hora em que essas forças celestiais fossem preparadas e liberadas para fazer o seu trabalho sagrado e abençoado. Depois, o 2 é que um humano esperando para passar pelo julgamento que o esperava, mas não havia apenas um intervalo de tempo para passar, havia um período de luta solene a ser atravessada antes que esse fogo fosse aceso. Houve uma tristeza, um conflito para ele sofrer e como ele foi estreitado em espírito até que isso fosse realizado. E aqui estava o sentimento de um filho do homem, mas era o sentimento do mais nobre dos filhos dos homens. Ele não desejava que esse momento fosse adiado. Ele ansiava que viesse para que pudesse passar, para que a batalha fosse travada, sim, para que a angústia fosse suportada. E na verdade isso não é outro senão um espírito humano santo com quem temos que lidar, alguém como nós, no fundo de cuja natureza estavam essas mesmas esperanças e medos, esses mesmos anseios, e que diante de um futuro terrível agitaria nossas próprias almas com uma agitação mais forte. Quão solene, quão grande, quão terrível deve ter sido aquele futuro que tão profundo e poderosamente afetou seu espírito calmo e reverente. Nós não podemos fazer nada de grande importância a menos que saibamos algo daquela força espiritual que o nosso Senhor tanto conhecia. Nós devemos mostrar isso em nossa preocupação com a condição do mundo. Quanto somos afetados pela selvageria, pela barbárie, pela idolatria, pelo vício, pela impiedade, pelo egoísmo, que prevalece à direita e à esquerda, quão ansiosos e sinceramente desejamos que a iluminação e a purificação que vem da verdade, da palavra de Deus, sejam levadas para o meio dela. O nosso desejo ele se eleva a um ardor santo, semelhante ao de Cristo, e manifesta-se tornando-se generosidade em serviço e sacrifício de forma apropriada. O versículo 57 nos dá a ideia de uma responsabilidade individual. Veja Lucas 12, 57. Porque mesmo vocês mesmos não julgam o que é certo. Aqueles a quem o nosso Senhor estava falando eram homens de inteligência, educação e privilégio de uma formação religiosa. Eles exerceram suas faculdades mentais com grande agudeza em alguns assuntos, grande capacidade. Não foi apenas o direito de julgamento privado que está em questão, que alguns se esforçaram tanto para reter e que outros sofreram tanto para obter ou preservar. Tem sido o sagrado dever de determinar por nós mesmos qual é a mente e a vontade de Deus, a solene obrigação de colocar em uso os talentos que Ele confiou aos nossos cuidados. Sim, Deus nos dotou de uma natureza espiritual para esse propósito, meus queridos. Ele nos dotou de razão, daquela faculdade que intuitivamente percebe as grandes e profundas verdades que lhe serão apresentadas, com a consciência, com a capacidade de que recomenda e condena, enchendo-se de alegria interior ou de dor interior, com julgamento, a capacidade que compara e conclui, chega a decisões justas sobre o que deve ser feito, o caminho que deve ser tomado. E é de fato muito verdadeiro que
um longo curso de pecado irá distorcer e degradar essa nossa natureza espiritual. Mas onde há tanta iluminação quanto os judeus do tempo de Nosso Senhor tiveram, e como nós mesmos possuímos, sim, devemos ser capazes de julgar o que é certo. Se a luz que há em nós são trevas, se nossa consciência está nos desviando, é porque erramos. É porque não fomos fiéis a nós mesmos. O pecado, ele enfraquece, distorce essa nossa capacidade de ter um discernimento espiritual a respeito das coisas, de como agir, de que decisão tomar. Mas se formos fiéis a nós mesmos, veja aqui para nós finalizarmos. Primeiro, nós devemos procurar honestamente saber qual é a vontade de Deus em relação a nós mesmos e aos outros. Segundo, se esforçar fielmente para fazer o que acreditamos ser a vontade de Deus. Terceiro, pedir sinceramente orientação divina em nossa busca de sabedoria para que nós possamos ser conduzidos à verdade. Nós podemos não ver tudo na luz em que outras pessoas sinceras veem, mas reconheceremos aquelas grandes verdades principais que nos levam a uma relação correta com Deus, que nos constrangem a ter uma atitude correta para com nossos irmãos, que iluminam nossa vida terrena e nosso caminho. Privilégio e perigo, oportunidade e obrigação, sempre caminham juntos. Eles não podem ser dissociados. Daqueles a quem muito é dado, muito será exigido. Isso nos causa temor, saber que conforme as nossas capacidades e condições é que seremos cobrados. E aí, o que você tem feito? Reflita sobre isso, com aquilo que Deus tem te dado, seus talentos, suas capacidades, têm sido usados para o bem? Têm sido usados para o próximo, para uma vida piedosa? Pense nisso, reflita. É um bom momento. Deus abençoe, a gente se vê em breve no capítulo 13, no próximo episódio, se Deus nos der graça. Até lá, Deus abençoe, tchau, tchau.